Boa noite. Peritos do ITEP concluem que explosão em Mãe Luísa foi causada por vazamento de gás. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira e a perícia apresentou detalhes do que aconteceu. O Rio Grande do Norte teve chuvas abaixo da média em janeiro, mas o mês de fevereiro segue registrando bom volume de águas, principalmente no interior do estado. E você vai ver que o reservatório da barragem de Dinamarca, em Serra Negra do Norte, já atingiu a capacidade de volume máxima e transbordou. E eu converso ao vivo via Skype com o padre Robério Camilo, coordenador da campanha Fraternidade, que tem início nesta quarta-feira de cinzas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O ITEP divulgou hoje pela manhã que a causa do desabamento da explosão em Mãe Luísa, que deixou 4 vítimas fatais, foi um vazamento de gás de cozinha. A reportagem é de Vanessa Camilo. O trabalho dos peritos do ITEP, divulgado hoje pela manhã em uma coletiva para a imprensa, aponta que a causa da explosão, que destruiu 3 imóveis em Mãe Luísa e resultou na morte de 4 mulheres no último dia 7, foi acúmulo de gás de cozinha. Com apoio do BOPE, o Instituto descartou a presença de explosivos no local. Foi verificado que a não presença do nitrato, que o nitrato seria um fator importante para testar o explosivo, né? Por exemplo, o TNT, o uso de explosivos, né? Próprios para explosão, como a gente pode dizer, porque o gás é um explosivo, né? O gás é um agente explosivo, né? Mas o gás é feito para a cozinha, né? Teoricamente ele não é feito para explodir, ele é feito para queimar na boca do fogão. Por onde esse gás de cozinha vazou, se foi por uma boca do fogão que ficou aberta, por exemplo, e ainda o que fez esse gás concentrado virar uma explosão, são questões que ainda não têm resposta. O diretor do ITEP explica que a alta concentração de gás de cozinha em um local tem um potencial explosivo muito grande e que qualquer carga elétrica nesse contexto, como um alarme de celular ou um ventilador ligado, pode provocar uma explosão. Qualquer elemento pode iniciar a explosão. E como vocês viram, no momento que existe essa concentração, vai haver aquela concentração apresentada pelo perito, vai haver uma explosão catastrófica, né? Então isso foi muito bem determinado. Outro fato esclarecido pelo Instituto durante a coletiva de imprensa está relacionado à existência ou não de um incêndio no local da tragédia. Após a retirada de alguns escombros, os peritos encontraram alguns itens queimados no quarto de Dona Maria das Graças Ildefonso, de 57 anos de idade. O local foi apontado, inclusive, pelos especialistas como sendo o epicentro da explosão. Além disso, no corpo da vítima também foram encontradas queimaduras na região das costas, braços e em parte do rosto. O perito responsável pela condução do caso explica que o incêndio pode ter sido abafado pelo desmoronamento da estrutura. O que ocorreu foi que houve a explosão e o andar superior acabou abafando esse incêndio. Então, a própria queda dos escombros apagou esse incêndio. Então, foi uma explosão, a estrutura muito grande e acabou tirando todo o combustível de incêndio do gás e não deixou continuar a explosão, o incêndio. E olha só, mesmo sem festas de carnaval oficialmente, muita gente viajou no feriado e por isso o governo do estado manteve a atuação extra das forças de segurança durante esse período. Na Operação Lei Seca foram registradas 1.800 abordagens, 102 autuações e 2 pessoas foram presas. A Operação Lei Seca fez mais de 1.800 abordagens durante o período de carnaval deste ano. Apesar da festa ter sido cancelada pelos órgãos públicos, o trabalho dos policiais e servidores foi intenso. 102 condutores foram autuados e 2 foram presos. O número de condutores abordados foi bem elevado, foram aproximadamente 1.800 condutores abordados. Destes, 102 foram autuados, ou por se recusarem a fazer o teste de alcoolemia, ou por realizarem o teste e darem um resultado positivo. E 2 foram conduzidos à delegacia de plantão
por estarem com índice acima do permitido em legislação do Código de Trânsito Brasileiro. O número de abordagens e autuações praticamente dobrou de um ano para o outro. O subcoordenador da Operação Lei Seca no Rio Grande do Norte explica que este ano o trabalho foi mais rápido, eficaz e econômico, porque houve uma ampliação na disponibilização desses aparelhos para as equipes que trabalham na Operação Lei Seca. São os novos bafômetros, equipamentos que detectam a presença de álcool no ar. Uma abordagem é um veículo que antes, com aparelhos antigos, durava em média 1 minuto, com esse aparelho aqui não passa de 10 segundos. Ele realiza o teste passivo e apresentando ali, detectando que há álcool no ambiente, o condutor ele é convidado a fazer o teste ativo, que é um teste que vai quantificar a quantidade de álcool no organismo daquele condutor. Dirigir sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. A multa custa quase R$3.000. Por ser uma infração autossuspensiva, o condutor perde o direito de dirigir por 12 meses. Dos 102 condutores que foram autuados, mais de 90% se negaram a fazer o teste do bafômetro. Hoje temos, em média, 97%, 98% dos condutores, eles se recusam a fazer o teste, mas isso não quer dizer que ele vá sair impune, porque ele também é autuado, e a multa é o mesmo valor daquele condutor que sopra e dá o resultado positivo, R$ 2.934. Também ele terá a sua habilitação suspensa por um período fixo de 12 meses, após o processo administrativo. O Rio Grande do Norte teve chuvas abaixo da média em janeiro, mas o mês de fevereiro vem registrando um bom volume de água, principalmente no interior do estado. Entre a manhã de ontem e a manhã desta quarta-feira, ocorreram chuvas em quase todas as regiões do Rio Grande do Norte. Olha só, a barragem Dinamarca, em Serra Negra do Norte, sangrou. A gente tem esse vídeo que você vê agora feito pela população. Em 2020, a barragem foi a primeira a sangrar no estado, lá no período de chuvas. O açude tem capacidade para mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e faz parte dos pequenos reservatórios que são monitorados aí pelo IGARNE. Ao todo, 66 cidades potiguares tiveram chuvas, de acordo com o levantamento realizado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne. E a gente vai agora para um breve intervalo e o Band Cidade volta em 1 minuto. Não sai daí. De volta com o Band Cidade, você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está acontecendo em todo o país. Vai levar vacina para todos os cantos do Brasil. E esse é um desafio gigante. O governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais e aumentar, claro, o número de empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas para todos os estados e municípios, porque somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conecte SUS e ter na sua mão a carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas não podemos deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for para sair de casa, por exemplo, use máscara e álcool em gel. E lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão. Proteja-se. Brasil imunizado, somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E ainda falando sobre Covid, uma pesquisa brasileira reforçou a necessidade do uso da máscara e de se evitar as aglomerações. O estudo apontou que o coronavírus permanece no ar. Calçadas, pontos de ônibus, estacionamentos e hospitais. Foram nesses locais que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais usaram equipamentos com filtros que identificam partículas do coronavírus. Os cientistas conseguiram detectar a presença do vírus disperso pelo ar apenas dentro de hospitais, mas não significa que os outros ambientes são totalmente seguros. A gente não pode dizer, com toda certeza, que amostras negativas
são realmente porque não existiu o vírus lá, né? Mas isso quer dizer que em ambientes abertos, a questão da diluição do ar, né, pelo vento, isso diminui muito a probabilidade da gente encontrar, né, o vírus em condições viáveis para análise. As novas evidências científicas de que partículas do coronavírus podem permanecer no ar mostram a importância da ventilação natural dos ambientes e do uso contínuo da máscara. Manter distância de pelo menos 1 metro da outra pessoa pode evitar a contaminação por gotas de saliva, mas em tese não serve para se proteger do vírus suspenso no ar. Por isso, ambientes fechados, como lojas, escritórios, bares e casas noturnas, podem ser mais perigosos. Se você está em um ambiente com algumas pessoas, ou que seja só uma pessoa contaminada, e você não estiver usando a máscara, ainda mais se for um ambiente fechado, a chance de contaminação é muito mais importante. Ambiente aberto é menor a chance de contaminação, mas não é impossível se você estiver perto de alguém contaminado e você não tiver as medidas adequadas. E chegou a hora de irmos a Brasília. Vamos conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz tudo pra gente, é claro, Napoleão de Castro. É com você, Napoleão. Cumprimentos a você e a nossa equipe do Band Cidade na Band Natal. Uma quarta-feira de esvaziamento em nível de Congresso Nacional nesta quarta-feira de cinzas, sem praticamente nenhuma movimentação em nível de Congresso, a não ser a volta do presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava em viagem, resolveu retornar por conta da determinação de prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso na noite e madrugada de ontem pela Polícia Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Daniel Silveira, deputado do PSL do Rio, voltou a atacar as instituições democráticas, a outra vez buscar promover o ato institucional número 5, o AI-5, e agredir o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. A reação foi imediata do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão, o que ocorreu na noite de ontem, lá mesmo no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer levar esse tema da prisão do parlamentar à apreciação do plenário da Câmara Federal, dentro daquela linha de quando ele se elegeu, disse que todos os temas seriam decididos pelo plenário da Casa. E aí é onde nós vamos ter essa decisão em cima da posição tomada pelo Supremo e se a Câmara vai referendar ou não a manutenção dessa prisão do deputado Daniel Silveira. Há reações, inclusive, dentro do próprio partido. O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, de Pernambuco, já fala até nas hostes internas do partido na expulsão do parlamentar. E o grande tema de repercussão nesta quarta-feira, Ana, é exatamente a questão dos decretos editados e publicados pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, na última sexta-feira, da liberação, ampliação do porte, compra e uso de armas no país. Há uma reação aqui em nível de Congresso Nacional, inclusive com senadores, como a senadora Elisiane Gama, do estado do Maranhão, que está apresentando 4 decretos legislativos com o objetivo de barrar essa abertura de mercado para as armas lançada pelo presidente Jair Bolsonaro. E o grande tema desta quarta-feira foi a reunião, agora à tarde, entre o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, e os governadores de todo o país, inclusive da governadora do nosso estado, Fátima Bezerra. O tema, claro, vacina. Há uma pressão enorme dos governadores, pois os estoques nesse momento estão se acabando e não há continuidade, uma política de continuidade dessa vacina se ficarmos da forma que está. Ontem, inclusive, a Confederação Nacional de Municípios emitiu nota para o governo federal pedindo a imediata substituição do ministro da Saúde. Os governadores, liderados pela governadora Fátima e pelo presidente do Fórum de Governadores, o governador Wellington Dias, do estado do Piauí, buscam definir uma política nacional de compra e também de distribuição de vacinas para todo o território nacional. São as principais informações desta quarta-feira de notícias do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal.
Muito obrigada pelas informações, Napoleão. E agora eu tenho um recado para você. É sobre o Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. É uma área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora com uma notícia em primeira mão. É o lançamento das Casas Modelos 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone, é 849-8111-1109 e garanta já a sua casa modelo 2021. O Band Cidade faz agora um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o padre Robério Camilo, coordenador da campanha da Fraternidade, que tem início nesta quarta-feira. Eu volto em 1 minuto, não saia daí. De volta com o Band Cidade, agora é hora de entrevista. Eu converso via Skype com o padre Robério Camilo, ele que coordena a campanha da Fraternidade este ano. Padre, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a campanha esse ano, né? Qual que é o tema que a campanha da Fraternidade traz para esse período de quaresma? Bom, esse ano o tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E nós temos um lema muito bonito e muito cheio de conteúdo, que é tirado da Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que é: Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E aí a gente pode dizer, inclusive, já tirando desse finalzinho aí do tema, que esse é um momento de convite da igreja para que as pessoas olhem mais com compaixão, talvez, a luta do próximo, construímos mais pontes, menos muros. Podemos falar que essa é a proposta da campanha? Com certeza. Eu gostaria de começar, então, falando sobre a quaresma. Todos os anos, a campanha da Fraternidade ela acontece dentro da quaresma. Isso desde 1965, exatamente com a finalidade de aproximar as pessoas, de fazer com que a proposta do Evangelho se torne uma proposta real nas vidas das pessoas. Tempo de quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, é um tempo de penitência, tempo de conversão a Jesus Cristo e ao seu projeto. É muito interessante que muita gente quer procurar Jesus, mas quando Jesus oferece um projeto, as pessoas rejeitam. Porque o projeto de Jesus implica a cruz, implica dialogar com o diferente. Como consequência, nós vamos ter que perdoar. O projeto de Jesus está no centro, o amor. Então, encontrando Jesus, nós encontramos a paz. Logo, a proposta da quaresma ou da campanha da fraternidade dentro da quaresma é fazer com que as pessoas, todos os fiéis, encontrem o Cristo e realmente o acolha como sendo a sua paz. É o ponto de unidade. Então, esse tempo forte de quaresma, o tempo forte de conversão, de penitência, rumo à Páscoa, ao encontro com o Senhor ressuscitado. Aí, nesse período, nós temos as práticas quaresmais, e o próprio Jesus nos lembra do Evangelho de hoje, que nós temos que estar atentos à oração, ao jejum e à esmola. Aí, com o tema da campanha da fraternidade, ajuda bastante, porque o tema do diálogo, nós somos convidados a dialogar uns com os outros para encontrar o Cristo, que é a nossa paz. E aí o senhor falou bastante sobre esse período da quaresma, né? Historicamente é um período em que as pessoas já fazem algumas penitências, né? Tem ali aquela pessoa que jejua carne, que tem, cada um escolhe ali uma... Ainda existe esse hábito das pessoas que escolhem o período da quaresma para ter um bom gesto, praticar uma boa ação. Ainda é um hábito vivo, padre, dentro da igreja? Ainda, e faz parte desse período da quaresma, exatamente porque o que a gente chama de jejum, por exemplo, no tempo da quaresma, tem gente que não come pão, não come bolo, ou seja, renuncia a alguma coisa que para ela seria um sacrifício. Gente que não toma Coca-Cola, por exemplo, gente que não bebe, gente que... Mas tantas coisas. Esses gestos externos que é para combater os vícios internos. E quem vai à missa hoje, ou quem já foi,
vai ouvir do profeta Joel dizendo o seguinte: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque já naquele tempo as pessoas tinham práticas externas, mas essas práticas não interferiam na conversão interior da pessoa. E todos nós sabemos que a Jesus não interessa o exterior da pessoa, a Jesus interessa o seu coração, o seu interior, a sua conversão, a sua mudança de vida. Como que a gente pode, padre, contextualizar esse convite que a campanha faz no momento em que a gente vive hoje? Um momento ainda de isolamento social, mesmo que parcial, um momento em que há uma vacinação sendo posta para as pessoas e há essa dúvida. O gesto, inclusive, de usar a máscara, que é uma proteção individual, mas também um respeito ao próximo. Quer dizer, no momento de pandemia, talvez a campanha ela se torne também um convite para olhar o próximo e o seu gesto para com ele de uma forma diferente? Com certeza, inclusive o texto que vai iluminar ou encaminhar a teologia do texto base da campanha deste ano é o texto dos discípulos de Emaús. E a gente lembra que os discípulos de Emaús, no terceiro dia, os discípulos deixam Jerusalém e vão para Emaús, e Jesus entra na caminhada e começa a dialogar com os discípulos. E a pergunta que ele faz é: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? E os discípulos vão então dizer sobre o que era que estava conversando e perguntam para ele se ele é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nos últimos dias. Dentro da campanha da fraternidade, a pergunta é sobre o que nós conversamos no nosso caminho. Aí nós temos uma pandemia que todas as cenas estão voltadas para a pandemia. E falando da pandemia, estamos vivendo também num mundo de muita polarização. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Até na vacina, ou você está a favor da vacina, ou você está contra a vacina. Onde já se viu, nunca ninguém debateu uma vacina tanto quanto essa agora. Então, procurando responder a todos os tipos de violência gerado pelas polarizações radicais, a campanha da fraternidade vem fazer um convite ao diálogo e um convite para a gente ouvir a voz de Deus, que nos envia, inclusive, a própria vacina como um sinal de esperança para todos nós. E no diálogo, nós vamos então ajudando uns aos outros. No diálogo, os nossos olhos vão se abrindo, que nós precisamos continuar usando máscara, por respeito a nós, respeito aos outros, e precisamos cumprir todo o protocolo. Pena que a campanha da fraternidade, por causa da pandemia, não vai poder ser concretizada, vivenciada nos encontros familiares, que é quando se dá, então, concretamente, a vivência da campanha da fraternidade. Mas nós vamos utilizar os meios de comunicação para poder atingir as pessoas. E a gente está até chegando ao fim da entrevista e entra exatamente na pergunta que eu ia fazer ao senhor. Como que vai ser trabalhada a campanha nesse momento em que a maioria das pessoas estão em suas casas, o convívio social está reduzido, não há como se promover grandes eventos, inclusive não houve, como acontece historicamente, esse lançamento junto com a imprensa e a sociedade. Como que vai ser a campanha esse ano? A gente pode esperar, então, uma campanha mais dentro das missas? Dentro das missas e também através das lives. A utilização desses meios novos que a realidade está trazendo hoje é como a gente vai fazer, cada um na sua casa e a campanha chegando dentro da sua casa através dos comunicadores, através dos evangelizadores. Não tem como ir para a rua ou de casa em casa neste tempo de pandemia e principalmente agora que estamos vivendo um pico nesse segundo momento que está sendo cruel. Fica de olho nas redes sociais da sua paróquia, da arquidiocese, para acompanhar então as transmissões. Já começa a partir de hoje. Aí no caso, as redes sociais de todas as paróquias, as redes sociais da CNBB, ou seja, todas as igrejas, lembrando que a campanha da fraternidade desse ano ela é ecumênica, então não é uma campanha que tem o controle da Igreja Católica, outras igrejas
que fazem parte do CONI, que elas fazem parte. Então, estejamos atentos. Falou em campanha da fraternidade, estejamos atentos. E não vamos alimentar a discórdia. Estamos para dialogar e fortalecer o amor. Perfeito. Muito obrigada, Padre Roberto Camilo, coordenador da campanha da fraternidade, pelos seus esclarecimentos. Bom, nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Você confere a partir de agora o Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã.